Bem-vindos a mais um programa do Conversando Com. E hoje a gente quer promover uma conversa profunda sobre o impacto do autismo. Não apenas os aspectos médicos e clínicos dessa condição, mas também explorar suas ramificações sociais, educacionais e familiares. Eu sei que o autismo ele é um tema complexo e por isso hoje a gente vai ter o privilégio de conversar com uma especialista renomada na área, a doutora Ana Cláudia. A doutora Ana Cláudia ela tem uma vasta experiência e conhecimento. É médica com especialização em neurologia pelo Hospital das Clínicas e em neurologia infantil pelo Hospital Oswaldo Cruz. Além disso, possui mestrado em neuropsiquiatria pela UFPE e atua como médica neurologista infantil. Sua expertise e dedicação ao estudo e tratamento do autismo prometem enriquecer nossa conversa e oferecer insights valiosos sobre esse tema que é tão relevante. Doutora, muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Será assim uma conversa que eu acho que vai acender algumas luzes e despertar realmente muita gente. Obrigada, viu? Obrigada também, André. Eu queria começar tentando entender quais são os principais sinais ou sintomas que os pais devem observar, ou até os cuidadores, o que a gente pode falar para eles realmente perceberem se tem alguma condição ali que a gente precisa ter atenção. Entendi. Bem, na verdade, os sinais e sintomas de autismo a gente já pode perceber desde muito precocemente, tá? Então, desde o bebezinho, naqueles primeiros momentos, quando a gente começa a ter a interação visual, o bebê que ele fixa muito o olhar para outras coisas que não sejam as expressões faciais, que não sejam para o rosto do pai e da mãe. O bebê que ele não escuta a voz da mãe, segue e vira em torno, né, em direção ao som do pai e da mãe, chama a atenção da gente já desde os primeiros meses de vida. O bebê que não imita o besourinho, certo? O bebê que não gorjeia, já chama a atenção pra gente. Todo mundo termina sabendo um pouco sobre aqueles sintomas, né, mais clássicos de enfileirar, de empilhar, né, de separar por cores, de atrasar a fala. Mas esses sinais, eles são muito precoces. Né? E para poder a gente entender que, na verdade, o transtorno do espectro autista, ele nasce com a criança. Ele pode ser acentuado pelos fatores ambientais, mas ele nasce com a criança. Então, esses sintomas a gente pode verificar desde muito precocemente. E é importante que os pediatras e a família estejam atentos a isso, porque, na verdade, são nas consultas de puericultura que esses primeiros sinais podem aparecer. E mesmo que a gente não tenha ainda todos os indícios suficientes para fechar um transtorno do espectro autista, isso já termina chamando a atenção para a gente de que alguma coisa da área social e de linguagem não está adequada. E para a pessoa que tem autismo, né, quais são os principais desafios que ela enfrenta na comunicação, realmente, nessa interação social? Na verdade, vai depender muito dos níveis de autismo, né? A gente tem o nível 1, 2 e 3. Esses níveis, eles dependem vamos dizer assim, de como ele está independente, né? Não é em relação a se a pessoa se comunica mais ou menos, mas é em relação ao nível de independência e autonomia daquela criança. Mas é obviamente que uma criança que ela se comunica menos, uma criança que a gente chama de averbal, que não fala, ela vai ter um nível de dependência muito maior do que aquela que já consegue falar funcional, certo? Então, essas dificuldades, elas vão variar de acordo com esta questão também. Às vezes a criança ela não fala, mas ela compreende. Então, se ela tem um nível de compreensão maior, ela consegue ir mais além na comunicação, uma vez que a gente tem hoje outros tipos de alternativas para a comunicação, como a comunicação alternativa aumentativa. Então, hoje a gente pode utilizar meios como tablets para, né, por apoio visual, a criança conseguir fazer algumas comunicações. Então, a compreensão da criança, ela é até mais valorizada, né, nesse ponto de independência até do que somente a expressão verbal. Porque às vezes a criança ela tem muita ecolalia, ela fala muita coisa, ela pode cantarolar uma música, ou como eu já tive um paciente que falava uma missa inteira, mas não tinha nenhuma fala funcional. Então essa criança termina ficando completamente dependente de alguém. Ela não tem ideia para que serve a linguagem, né? Uma coisa é a pessoa trocar uma letra, outra coisa é a pessoa não saber para que serve aquele símbolo linguístico. Então ela tem todo o aparato, mas ela não sabe usar. E qual a importância da gente diagnosticar mais precocemente? Quanto mais cedo, os estudos mostram, né? Quanto mais cedo a gente intervém precocemente, isso nesses primeiros meses, por isso é tão importante esses achados que eu falei, nos primeiros meses de vida, mais a gente tem condições de que aquela criança ela tenha um desenvolvimento mais próximo do típico.
Isso se a gente fizer um comparativo com uma criança que tem uma deficiência física, se a gente pega uma criança que teve um AVC intraútero e que fica fraca de um lado, e a gente começa a estimular ela com fisioterapia intensiva, essa criança ela tem condições de ganhar habilidades que se ela fosse estimular com 6 anos de idade, ela não ia obter. Então é nesse mesmo processo que a gente pensa a questão da comunicação e da socialização. Se você tem uma dificuldade que você detecta nos primeiros meses de vida e você estimula ali, aquela criança ela vai ter uma condição muito melhor do que aquela que vai só estimular com 6 anos, porque o cérebro já está todo rígido, já as conexões sinápticas elas já estão feitas, então termina que não temos tantos ganhos quanto quando a gente está com o cérebro todo querendo aprender. Verdinho, né? Verdinho, assim. isso. E qual é o papel da genética, né, no autismo? Porque Total, na verdade. O autismo ele é considerado multifatorial, mas ele tem um componente genético muito importante. Estudos com gêmeos mostram que ele tem um fator de herdabilidade muito grande. Quando a gente pega gêmeos que são monozigóticos, ou seja, né, que são da mesma placenta, eles têm uma chance de, se um tem autismo, o outro tem 80% de chance de ter também, mostrando que a influência genética é importante. Só que o tipo de envolvimento genético ele é muito variável, certo? Então a gente não tem só aquele tipo de herança que é de pai para filho, que a gente chama de herança mendeliana. Tá? A gente tem desde uma alteração no cromossomo, como na síndrome de Down, como o autismo que a gente chama não sindrômico, que é esse autismo que você tem uma pessoa da família muito distante, um primo de terceiro grau, que vão dando características e aumentando os pontinhos que a pessoa tem para desenvolver esse risco maior genético de ter um transtorno de neurodesenvolvimento, inclusive autismo. Tá. E quais são assim as estratégias, né, que são mais eficazes para tentar incluir essa pessoa, seja no ambiente escolar, no trabalho, né, na vida social? Tudo vai depender desse nível de suporte, né? As crianças que têm um nível de suporte mais importante, né, o nível 3, elas precisam de uma mediação, de um apoio o tempo inteiro, para atividades de higiene diária, para sair para um parque, elas precisam de apoio o tempo todo, porque elas não têm uma capacidade social de ter um juízo crítico para atravessar uma rua, etc. Então, podem se expor a muitos riscos. Uma pessoa que está no nível 1, ou que tem um fenótipo ampliado do autismo, que são aquelas pessoas que têm algumas características, mas que não fecham todos os critérios, elas podem estar em qualquer lugar, né, na verdade, principalmente se elas tiverem um nível intelectual adequado, certo? E são as pessoas que a gente termina tendo, que elas têm mais risco de adoecimento mental, porque elas são mais cobradas como outras pessoas típicas, muitas vezes sem diagnóstico, muitas vezes elas passam, né, despercebidas, porque autismo não está na cara, né? Então a gente tem uma dificuldade maior de reconhecer isso. E aí a gente precisa de uma compreensão maior da população, da educação, para entender que algumas coisas que essas pessoas têm, né, de dificuldades de leitura social, às vezes falar uma coisa inadvertida, não porque tem intenção, mas porque não percebe que aquilo vai causar algum desconforto, né? A pessoa tem que ter esse entendimento para poder não interpretar de forma equivocada, né? Então tem que ter esse conhecimento para não ter essa interpretação equivocada. Tem que entender que às vezes as estereotipias elas aparecem para a pessoa se autorregular, para a pessoa reduzir seus níveis de ansiedade, e que é uma coisa que a gente não pode combater, que a pessoa ela precisa daquilo para relaxar, né? Então precisa ter esse conhecimento para aceitar mais essa convivência. E algumas coisas são necessárias, por exemplo, muitas pessoas que têm autismo, eles estão numa área que não é muito social, né? Vamos dizer assim, na vida mais prática. Eles estão em área de TI, né? Áreas que não estão de frente para o público. Então, a gente tem como, às vezes, colocar estratégias que não exijam esse contato social excessivo, porque às vezes realmente esse tipo de trabalho, né, que precisa de muita leitura social, é um tipo de trabalho que é mais difícil para a pessoa com mais puxado para eles, né? É mais trabalhoso. Vai exigir deles muito mais treino social. Um esforço gigante, uma coisa que é simples para qualquer Isso, para algumas pessoas pode ser simples, para as pessoas que estão dentro do espectro pode ser um esforço muito importante. Então, apresentar um trabalho na escola, né, para uma pessoa que tem que está dentro do espectro pode ser um desafio maior, né?
enquanto executar, às vezes, uma arte, um trabalho que seja mais indoor, né, que seja mais dentro de um ambiente, né, mais isolado, eles conseguem desenvolver com mais tranquilidade. Então, a gente também tem que ter essa maleabilidade de entender que as pessoas são diferentes e que elas não vão ter as mesmas qualidades e atributos e conseguir trazer, né, assim, por exemplo, pegar o melhor dela para trazer para um projeto, para um trabalho. Muitos têm dificuldade de coordenação motora fina, então nas aulas de arte eles podem participar do projeto, mas às vezes com uma exigência menor para algumas coisas, né? E para outras eles podem discorrer mais. Isso é tão variado, as habilidades... Só respeitar um pouquinho o tempo. Exatamente, e até assim, as altas habilidades que muitos têm são variadas também. Então, a gente fala que uns têm dificuldade de cortar um papel, mas outros têm uma grande habilidade de executar uma pintura, né, com um grau de destreza muito grande. Então, é muito variado, é só realmente ter um entendimento das diferenças. E como que um familiar ou os cuidadores, eles podem realmente apoiar essa pessoa para que ela tenha melhor bem-estar, vamos dizer assim. Que tenha uma melhor qualidade de vida, né? Isso. Primeiro de tudo é conhecer, né? Conhecer a pessoa, esquecer o rótulo e conhecer a pessoa no seu integral, assim, entender quais são as suas habilidades, suas dificuldades, entender que a pessoa que está dentro do espectro, ela às vezes ela não vai falar e conversar, não porque ela é tímida, calada e os sentimentos estão guardados, mas às vezes porque ela não elabora aquilo com a complexidade que outras pessoas que têm uma inteligência social maior terminam elaborando. E está tudo certo, né? E às vezes, assim, também entender que nem sempre a pessoa vai estar sorrindo e que também está tudo certo. Isso não significa que a pessoa está deprimida, que está triste. Então, é entender os aspectos, né, que podem estar envolvidos aí para não estar taxando, não estar adoecendo. É compreender que às vezes a pessoa tem uma desregulação, uma disfunção sensorial e não vai suportar alguns ambientes e não forçar também a barra exageradamente. Se a pessoa não está ainda treinada para estar naquele ambiente, né, facilitando uma desorganização, facilitando uma crise de ansiedade. Então, é conhecer, porque, como eu disse, é vasto, é variado, então não tem uma fórmula para os pais e familiares saberem como conduzir. É particular. Né? O tanto que o tratamento ele precisa ser individualizado, não pode ser um tratamento apenas coletivo, precisa do coletivo, mas ele não pode ser coletivo. Né? Os tratamentos, que são a maior parte em base em relação a terapias comportamentais, elas precisam ser planejadas individualmente, porque as necessidades elas são diferentes, são seres humanos diferentes, né? Apesar do mesmo transtorno. Você falou logo no começo que não tem cara, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, você tem autismo, nem parece, como assim? Isso deve ser para a pessoa. Difícil, né? E também mostrar, eu tenho que ter alguma aparência, eu tenho que achar que eu tenho autismo, né? A gente precisa entender que calma com a fala, calma com o que precisa respeitar e dar o tempo também para a pessoa, né? Isso, e assim, não tem que ser óbvio, né? O ser humano ele não é óbvio. Então, na verdade, quando você vai entendendo mais o autismo e entendendo o autismo nível 1, você vai vendo que as nuances entre o que é típico e o que é atípico é muito pequena, muito discreta às vezes, entende? Mas que é importante a gente entender, porque essas diferenças, às vezes, numa situação de uma adolescência, se acentua, né? Numa situação de uma necessidade de uma interpretação social maior, isso se acentua. Então, é entender a particularidade de cada um. Perfeito. Certo. A gente chegou ao nosso fim da conversa. Queria muito te agradecer. Queria mais tempo para a gente conversar mais, né? Porque eu acho que é super importante realmente a gente desmistificar. Tem muita coisa que a gente não conhece, que a gente termina passando do ponto por ignorância mesmo. Por ignorância, isso. Muito válido. Obrigada. Eu que agradeço. Esse aqui é nosso presente para você. Obrigada também. Obrigada mesmo, viu? Ficamos aí para mais para frente conversar mais. Se Deus quiser. E é isso. Eu agradeço imensamente a doutora aqui, né, por compartilhar toda a sua expertise. E eu quero agradecer também de coração por você realmente compartilhar cada detalhe, né, desse ponto que a gente precisa falar muito mesmo. Tudo isso foi muito enriquecedor. E eu queria agradecer também a vocês que estão aí do outro lado. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira para mais um Conversando Com.